Boa tarde a todos, queridos, amigos de todo ano, e especialmente aos que estão chegando, retornando aqui, sejam muito bem-vindos, sintam-se envolvidos por toda a espiritualidade que já estava aqui desde cedo, preparando todo o ambiente para nos receber. E hoje, então, nós chegamos no final do ano, então é Natal, né? Nós vamos, então, refletir um pouco. Na verdade, a prece toda que foi feita é o roteiro do Natal, né? O roteiro da passagem de Jesus, né? Jesus, não é, que chegou, o Espírito mais perfeito que já veio para esse planeta. É isso que está dito lá no Livro dos Espíritos, né? Mas assim, só para a gente fazer uma pequena observação, né? A festa, a gente já está vendo aí luzes, brilho, muitas comemorações, não é? As pessoas se encontrando, muita alegria, não é? Mas Jesus está meio em segundo plano, né, gente? Então, eu acho muito importante, por isso nós colocamos essas gravuras aí dos presépios, né? Para nós focarmos que o mais importante da festa é Jesus, é a vinda de Jesus, né? Esse nosso grande amigo, grande mestre, né, da nossa vida. E aí também lembrando aqui quanto à luz, não é? O que ele nos trouxe, a luz, né? Jesus é a luz e ele disse que nós tínhamos essa luz. Porque ele disse que brilhe a vossa luz. Então eu acho já importante a gente ver como a mensagem de Jesus, ela traz um sentido muito prático e um sentido de resgate da pessoa humana, do nosso melhor, né? Então ele já começa, né, falando da luz, né? Que essa luz, o que é? São as nossas qualidades, as nossas virtudes, porque a gente fala muito que trouxe de outra encarnação, resgates e tal, mas nós trazemos também coisas positivas, não é? Qualidades, talentos para serem desenvolvidos, que aqui é outro ponto que a gente vai ver. A mensagem de Jesus é ação, né, gente? Que brilhe a vossa luz, já tem aí uma ação, não é? E desenvolver, trabalhar as nossas qualidades, o nosso melhor, né? Por exemplo, se o Pedro não tivesse e a Misha trabalhado essa qualidade incrível, né, da música, né, nós estaríamos aqui frustrados, né? Porque, graças a Deus vocês trabalharam bem, né? Então, essa questão de trabalhar o nosso melhor, eu acho que aí já vamos no outro ponto. A autoestima, né, gente? Olha que mensagem moderna de Jesus. Por quê? Porque ele falou, ama ao teu próximo, compreende, aceita o teu próximo como a ti mesmo. O que é isso? Autoestima. Né? Nós temos que olhar para o nosso próximo, pelo menos, né, nessa época, né, gente, procurar com o nosso melhor olhar, não é? Para que isso também retorne para nós, né? Então, muito importante nós nos olharmos, pensarmos, nós somos filhos de Deus, cada um de nós é único. Não há ninguém igual a cada um de nós no universo. Só isso já é um negócio para a gente ficar bem alegre, não é? Nem os gêmeos univitelinos são iguais. Então, nós que não temos gêmeos de jeito nenhum, somos únicos, originais, né? Então, mas aí esse ponto positivo, não é? Aí tem uma passagem do Evangelho que às vezes as pessoas acham um pouco assim, mas eu gosto. Ela dá um choque assim, mas é uma questão de autoestima também. Jesus ia passando com seus discípulos e tinha um cão, um animal morto. Todo mundo passava, nem olhava. Aí o que Jesus fez? Ele olhou e disse assim, que belos dentes ele tinha. Quer dizer, a única coisa que ainda estava aproveitável, né, naquele ser, Jesus valorizou. Então, acho que esse ponto é bem importante, que Jesus ele queria pegar o melhor de cada um de nós. E nós também devemos fazer isso, né? Eu não sirvo para nada, não dou para nada, não tenho talento, todo mundo tem.
algum talento, alguma qualidade, não é, para ser desenvolvido, né? E aí, continuando a nossa reflexão aqui sobre Jesus, ele nos trouxe o exemplo da humildade, né? Esse é um exemplo bem forte, bem marcante, que ele nos mostra, porque ele sempre exemplificava, né? Ele nos mostra quando ele diz assim: as obras que eu faço, vocês podem fazer até melhores. Olha que humildade, né? Desde que, mas é uma condição, que tenham fé. E aí ele vai de novo na fé, agora aqui já ele médico, as curas, não é? Então quando chegaram pessoas, ele disse: vai, a tua fé te curou. Ele não diz: eu te curei. Para outras pessoas ele dizia: vai, não contes a ninguém. Não é? Isso é tão Jesus, né, gente? Outras pessoas já iam colocar no jornal, né? E aí, mais ainda, essa questão dessa humildade, dessa simplicidade, foi a forma como ele escolheu os seus discípulos. Ele não escolheu entre sábios, ele não escolheu entre pessoas importantes, ele escolheu entre pessoas simples, a maioria pescadores, não é? Que ele disse: agora vocês vão ser pescadores de almas. Não é? Por quê? Ele pegou, assim como os dentes, né, naquele cão, o âmago daquelas pessoas e percebeu que elas tinham potencial, não é, para se tornarem seus discípulos. Porque elas tinham uma força interior e tinham essa disponibilidade, né, de seguir Jesus. E, naturalmente, nessa trajetória, eles foram aprendendo muito, né, e se tornando discípulos e depois os seus apóstolos, né? Então, eu acho que a gente já falou bastante, né, de várias qualidades aqui dele, né, médico e tal. Eu disse a gratidão, que é vocês veem, né? Autoestima e gratidão super moderno, né, gente? Jesus falava muitas vezes, quando ele fazia alguma das suas obras, por exemplo, a multiplicação dos pães, ele acaba e diz assim: graças te dou, meu Pai, porque eu consegui multiplicar os pães. Então, vamos seguir esse exemplo, seguir essa caminhada de Jesus, que, aliás, ele disse: eu sou o caminho. Outra coisa importante, que essas coisas a gente leu, vai juntando aqui, né, gente? Eu sou, é muito importante, ele fala várias vezes: eu sou, né, o caminho, a verdade e a vida. Então, para nós também pensar: eu sou o quê? É forte isso, mas vamos lá, olha no espelho e fala: eu sou o quê? Sou um filho de Deus, perfeito, né, com várias qualidades, várias amizades, família e tal, seja o que for, vamos agradecer. Tem outras pessoas que não têm nada. Então, nós vamos já nos aproximando dos finais, né? E nós temos aqui a questão da vinda de Jesus, né? Do nascimento de Jesus, lá naquela cidadezinha de Belém, né? Onde tem agora a Igreja da Natividade, que é uma igreja cuja entrada é como se fosse a entrada de uma gruta, dessa altura assim, que requer que as pessoas se abaixem, se curvem, né, diante da grandeza do Mestre. E lá dentro tem a gruta onde ele nasceu e tudo mais, então é um lugar assim mágico, né? Mas até chegar nesse ponto dele ter nascido naquela gruta, tinha uma questão que todo mundo sabe. Chegou aquele casal, não é? Maria e José, e não tinha lugar para ele nascer, né? Eles procuraram andar e não tinha lugar para Jesus. Não é? Finalmente, eles então foram lá nessa gruta, junto dos animais, onde Jesus nasceu. Então, aqui eu acho que é importante isso. E será que nós temos lugar para Jesus? Eu acho que isso a gente precisa refletir, não é? Quem é Jesus para nós?
para cada um de nós. Aquele irmão, aquele mestre, aquele médico, é isso que nós temos que pensar, né? E já mais finalizando, eu lembrei de um quadro, a outra vez que a gente projetou assim, nós projetamos o quadro também. Ficamos devendo para o ano que vem. O quadro se chama A Luz do Mundo. Ele tem uma porta, a porta não tem maçaneta, e Jesus está assim com a mão, como quem vai entrar, e na outra mão ele tem uma lamparina, porque ele é a luz, né? Mas ele não pode entrar, porque a porta não tem maçaneta. Na época, o pintor, que se chama William Hunt, recebeu várias críticas que o quadro estava imperfeito. Ele disse, não, o quadro é perfeito, porque aquela porta é a porta do nosso coração, que só se abre de dentro para fora. Então, aí é que a gente tem que pensar, né? Se nós vamos abrir o nosso coração realmente para receber Jesus, para acolher Jesus. E aí, nós vamos sentir muita força, muito consolo, porque ele também nos disse, na vida tereis tribulações, mas não tenham medo. Tenham cautela, claro, mas não tenham medo. Tenham fé, porque ele é o consolador, o médico, o amigo, o mestre, tudo. E agora, finalizando, só lembrando de uma mensagem do Chico Xavier sobre Natal, que se chama Cartão de Natal. E nessa mensagem, né, porque a gente vê, né, as pessoas aí se abraçando, alegres e tal, então ali diz assim, que alguém pode dizer, mas será que só nessa época, né, que as pessoas fazem essas atitudes? E aí Chico nos diz assim, não tem importância. A gente vai começando, porque de pouco em pouco nós vamos trazendo Jesus para a nossa vida. Nós vamos preenchendo a nossa vida com Jesus, porque Ele está sempre conosco. Então, gente, muito obrigada. Feliz Natal a todos.